Você consegue ouvir? É um sussurro, não vindo dos púlpitos modernos nem das plataformas de entretenimento religioso. É um gemido, um grito sufocado vindo do céu, perguntando: onde estão os homens de Deus? Não os homens de talento, nem os de carisma, nem os bem relacionados. Deus está buscando homens que o busquem, homens que não troquem o quarto de oração pela sala de reuniões, homens que não negociem a verdade por aplausos, homens que não se preocupem em ser populares, mas, sim, em ser puros. E quando essa pergunta ecoa no céu, o silêncio da terra é constrangedor, porque em vez de responder com joelhos dobrados, respondemos com novas séries de conferências. Em vez de responder com lágrimas, respondemos com slogans. Em vez de nos prostrarmos, subimos aos palcos e assim seguimos, criando uma religião que se sustenta por estruturas, mas que não se move pelo espírito. Ravenhill via isso com clareza. Ele não era cego ao declínio espiritual, não era conivente com o status quo. Ele era uma voz solitária, sim, incômoda, sim, mas verdadeira, tão verdadeira que até hoje ecoa. Ele via um povo ocupado com o trabalho do Senhor, mas distante do Senhor da obra, e perguntava: como vamos impactar o mundo se não somos impactados por Deus? Essa era sua dor. Ver igrejas lotadas de programas e vazias de paixão. Ver ministérios cheios de cronogramas, mas sem o fogo secreto da presença. Ele sabia que sem presença não há propósito. Sem glória, tudo vira vaidade religiosa. Tudo o que fazemos sem oração, fazemos em vão. Tudo o que oferecemos sem unção é palha para o fogo. E o que deveria ser altar, virou vitrine. O que deveria ser sacrifício virou performance. Vivemos em uma geração saturada de métodos, programas e discursos motivacionais, mas vazia de lágrimas, quebrantamento e fogo do céu. Temos acesso a tudo, menos ao trono. Temos recursos, redes sociais, orçamentos milionários, ministérios bem produzidos. Mas a pergunta de Ravenhill permanece: onde está o peso da glória? Onde está a presença que nos faz tremer? Onde está o espírito que nos convence do pecado? Substituímos a convicção pela empolgação, a autoridade pela simpatia, a santidade pela aparência. E assim criamos cristãos que sabem cantar, mas não sabem se calar diante da majestade de Deus. Cristãos que sabem opinar, mas não sabem jejuar. Cristãos que falam de avivamento, mas não sabem o que é agonizar por ele, porque o avivamento não nasce em conferências, ele nasce no secreto, no quarto escuro, no chão molhado pelas lágrimas. Ravenhill sabia disso, por isso ele gritava, não porque queria fama, mas porque estava sufocado por um fogo que não o deixava calar. Ele dizia: é melhor ofender agora do que lamentar na eternidade. E hoje precisamos ouvir isso, urgentemente. Estamos produzindo uma geração de consumidores de fé e não de seguidores de Cristo. Pessoas que buscam experiências, mas rejeitam a cruz. Que querem bênçãos, mas não querem morrer para si mesmas. Ravenhill via isso como a grande tragédia da igreja moderna. Ele via pastores que não choravam, líderes que não gemiam, crentes que não ardiam. E sabia: não existe Pentecostes sem Calvário. Não há poder do alto sem entrega no profundo. Não há glória sem renúncia. E não há avivamento sem arrependimento. Leonard dizia: a igreja hoje está mais preocupada em ser aceita pelo mundo do que em ser aprovada por Deus. E se você duvida disso, olhe ao redor. Quantos líderes suavizam a mensagem para não perder seguidores? Quantos pastores evitam falar sobre pecado para não incomodar?
Quantos ministérios escondem a cruz para não parecerem ultrapassados? O resultado: temos igrejas cheias e altares vazios, temos influência digital, mas irrelevância espiritual. Somos seguidos por multidões, mas não somos seguidos pelo Espírito. E o mais assustador, nos acostumamos com isso. Ficamos à vontade com a ausência de Deus. Aprendemos a funcionar sem Ele. E como dizia Ravenhill, o Espírito Santo pode sair de muitas igrejas e ninguém notaria por semanas, porque tudo continua. Os louvores, os vídeos, os anúncios, os cafés, mas o céu está em silêncio, porque a santidade foi trocada pelo entretenimento, a autoridade foi substituída pela carisma, e a presença virou apenas uma palavra bonita para slogans de culto. Mas onde estão os que choram por isso? Onde estão os que sentem falta da glória? Onde estão os que, como Moisés, dizem: se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui? A ausência de temor virou regra. As piadas no altar substituíram os gemidos. O palco virou passarela, a oração virou formalidade. E Deus ainda procura verdadeiros adoradores. Mas poucos o adoram em espírito e em verdade, porque a verdade custa caro, e a maioria prefere a conveniência da mentira confortável. Onde está o temor? Onde estão os joelhos dobrados? Onde estão os santos que choram pela nação, pelas almas, pela igreja morna? Não os religiosos, não os que cumprem agenda, mas os que gemem no secreto, os que sentem o peso da eternidade sobre os ombros, os que não conseguem viver com a alma em paz enquanto a igreja dorme, porque há um grito preso no céu, esperando eco na terra, e se ninguém responder, o silêncio será cobrado. Ravenhill via a oração como o barômetro da igreja. Ele dizia: diga-me quanto tempo você passa em oração e eu direi o quão espiritual você é. E isso nos confronta, porque temos tempo para tudo, para séries, redes sociais, eventos, lazer, mas o altar está empoeirado, o quarto secreto está vazio e o espírito entristecido. Não somos espirituais porque sabemos muita Bíblia, somos espirituais quando choramos diante dela, quando ela corta nosso orgulho, quando ela nos leva ao chão, e nesse chão o céu nos encontra. E quando o céu desce, nada mais importa. O aplauso humano desaparece. O reconhecimento público perde o valor. Só o fogo permanece. Só o quebrantamento resta. Só a presença é suficiente. E é aí, exatamente aí, que o avivamento começa. No fim de nós. No fim de tudo. Sabe qual foi a última vez que você chorou pela presença de Deus? Quando foi a última madrugada em que você não pediu nada, mas ficou ali, simplesmente desejando ser santo? Talvez você já tenha sentido isso, talvez já tenha ardido, mas hoje está frio, morno, indiferente, mas há esperança. Ravenhill não pregava condenação sem redenção. Ele chamava ao arrependimento porque acreditava que Deus ainda pode fazer de novo. Ainda pode levantar uma geração, ainda pode acender corações. Mas para isso, é preciso voltar à cruz, ao altar, ao joelho, ao quebrantamento e dizer: Senhor, começa em mim. Essa é a única resposta que o céu espera, o único sacrifício que ainda queima, o único clamor que rompe os céus. Deus ainda quer usar alguém. Ele ainda espera por corações dispostos. E talvez mesmo, Ele esteja esperando justamente por você. Mas você precisa parar, respirar, se despir de tudo e se render, sem reserva, sem medo, sem orgulho. Porque o fogo só desce sobre o altar do sacrifício. E se não há entrega, não há glória. Se essa mensagem te confrontou, não ignore esse fogo. Não abafe o que o Espírito começou. Comente aqui abaixo: Senhor, começa em mim.
Compartilhe essa palavra com quem precisa despertar. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Ative as notificações para continuar recebendo palavras como essa. E se deseja ir mais fundo, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aí ao lado. Até lá, não se conforme com o comum. Busque o fogo, viva no altar, queime pela glória.